Bem, é o seguinte, galera. Então, a gente vai ficar 5 sexta-feiras com essas aulas, tá? Esse é o De modo uma hora. introdutório. Isso, de 1 às 2 comigo são 5 sexta-feiras. O modo introdutório é para a gente balizar, para a gente colocar um mínimo de conhecimento que vocês precisam ter para alguns termos, alguns assuntos que vocês vão ver ao longo do resto do curso. Então, é meio para realmente falar termos e conceitos básicos. Ó, se estiver travando, vou soltar para você a sua internet. Tá? O meu tá tranquilo. O meu também tá tranquilo. Então, a sua internet. Se estiver travando e você não conseguir mesmo, daqui a pouco, quando terminar a aula, eu subo ela para o YouTube e mando o link para você assistir ela gravada. Tá? Não tem problema Tá não. bom. Depois Bem, tenta baixar o bloqueador de internet que você consegue bloquear os outros aplicativos e esse fica melhor para poder usar. para quem está no 4G, né? É verdade. A aula de hoje, galera, deixa eu compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar sobre hardware. Vocês já ouviram falar essa palavra? Sim. Já. Qual As peças físicas do computador. Isso. o nome da palavra? Hardware. Hardware. Como é? Peraí, depois pra entender, né? Hardware. Hardware. É porque eu tenho alguém aí que tem um sotaque forte. Danado. Sou eu sou paulista. Sim, sotaque para mim, né? Do mesmo jeito que eu tenho sotaque para você. Né? Hoje a gente vai falar realmente dos componentes e de alguns periféricos. Eu vou usar os termos técnicos, assim, não tão apurados, mas eu vou usar o mínimo de termos técnicos para vocês acostumarem com a terminologia, tá? Com as palavras e tal. Mas eu sempre explico do que se trata, beleza? Se der para escrever, professor, e botar o significado do lado, eu agradeço. Mas eu vou falar, vai aparecer nos áudios já. Tá? Pode ficar tranquilo. Bem, tá aí, ó. A primeira coisa que a gente vai ver, esse assunto que eu estou dando está entre a página 7 e 10 do módulo de TI, tá? O módulo que está com vocês, tá? A gente vai descobrir o que é um computador, o conceito de computador, o que é que eu posso ou não considerar computador. A gente vai ver sobre a arquitetura básica, né? O conceito simples de como o computador se comunica. Depois a gente vai falar sobre as principais peças e periféricos do equipamento. E, por fim, a gente vai falar alguns cuidados básicos que você tem que ter, tanto em sua casa, com computadores, quanto também aqui, quando vocês estiverem na aula presencial do módulo profissionalizante. Tá? Que daqui a pouco vocês estão por aqui. Primeira coisa, né? O que é um computador? Né? Qual é o conceito de computador? Né? Vamos lá. Ela nada mais é do que uma máquina que possui um sistema de coleta de dados por meio de teclado, mouse, cartões e entre outros. Esses equipamentos a gente vai chamar de equipamentos ou periféricos de entrada. Eu já explico melhor eles, tá? Mas basicamente eles levam informação para dentro do meu computador, tá? Esses equipamentos eles são manipulados e processados principalmente pelo processador do equipamento. Todo computador tem um processadorzinho, tá? Que tecnicamente a gente chama de CPU, tá? Eu sei que algumas pessoas chamam um gabinete de CPU ou um desktop de CPU, né? Mas CPU, na verdade, significa Central Processing Unit, né? Que é a unidade de processamento. Unidade central de processamento. Eita. Mas, professor, mas isso aqui no livro tem escrito, não tem? Se caso eu for parar para estudar assim. Tem. Agora, assim, a gente vai falar bem o básico, tá? Mas vocês têm um modo de manutenção e configuração de micro, que vocês aí falam mais a fundo sobre cada peça e tudo mais, tá? Vocês montam computadores. Já é no próximo módulo, já, né? É mais para frente, né? Mais para frente. Deixa eu só responder, Maria, aqui.
Deve ser aqui. Ele botou Maria essa internet. Oxe, até bate-papo pra saber esse aplicativo, não. Bem, vamos lá. Depois de processado, ele vai ser, essas informações vão voltar para o usuário, para quem está usando aquele computador, pelos equipamentos ou periféricos de saída. Tá? Então, no periférico de saída, vai sair essa informação. Pronto. Bem, a gente vai ver alguns computadores aqui de pequeno porte, tá bom? O primeiro é o smartphone. E sim, tá? O smartphone é um computador. É um computador com alta portabilidade, né? Quando a gente sai da era dos celulares, né, para os smartphones, você tem aí a evolução do aparelho, e aí você tem integração com o sistema operacional, que a maioria ou é Android ou é o iOS, né, o iOS. Então, assim, você tem sim, e hoje existe smartphones que têm potência maior do que, assim, a maioria dos computadores que você vê hoje em dia, tá? Tá bom? Então, assim, esse aí mesmo, alguém sabe que modelo é esse telefone? É o ROG Phone 2 da Asus. O ROG Phone 2, que ele tem, assim, se eu não me engano, a versão melhorzinha dele tem 16 GB de memória RAM. E assim, Sim, é muita coisa. Memória É muita interna. coisa. Memória interna ele pode chegar a 540, se eu não me engano. É 512. 512. É 512, né? É. 512 de gigas de memória interna. Então, assim, ele tem a capacidade de um computador, e assim, tratando de Brasil, tá? É melhor que a maioria dos computadores que tem no Brasil. Sem brincadeira mesmo. Aí você pode, tudo bem, se você entende um pouco de tecnologia, você sabe. Professor, por mais que seja 16 GB no smartphone, 16 GB num gabinete, o processamento é maior por alguns fatores, sim. Eu sei disso. Tá? Sim. Mas levando de maneira crua assim, informação, ele vai processar muito melhor do que muito desktop com 8 GB de RAM. Sim. Tá? E 8 GB de RAM, por exemplo, é o meu PC e eu jogo muita coisa nele. Tá? Então, assim, o smartphone é sim um computador. Né? O smartphone não é aquele celular sem sistema operacional, que rodava só com Java, que é uma tecnologia um pouco mais antiga. Mas esses de hoje em dia, sim, são considerados computadores. Inclusive, tem um modelo da... Pode ter mais de um, tá, galera? Eu não sou muito do mobile, eu sou mais do PC Game, do desktop. Mas tem um da Samsung, que ele realmente, você bota ele no case, se eu não me engano, é o Galaxy Note. É o Note. Ele tá gravando de novo. Pronto. Você ia falar o que aí, cara? Bem, é o Galaxy Note. Né? Galera, quando você for falar, vocês ativam o áudio. Quando vocês terminarem de falar, vocês desativam, tá? Para não ficar dando microfonia. Eu acho que a Maria está tentando melhorar ali a transmissão, aí toda hora ativa e desativa. Pra você ver, professor, meu celular só tem 3 GB de RAM, roda bem pra poxa. Não, mas 3 GB de RAM para um celular é legal. É legal. Né? Agora, eu usei o ROG Phone 2 porque ele é realmente uma capacidade absurda. O frame rate do touch do ROG Phone 2 é absurdo. Ele é 90 de frame rate. Normalmente, é 120? É 120 Hz. O monitor normal da gente é 60, é 45. Tá? Uhum. Então, assim, a velocidade, a sensibilidade e a velocidade de processamento até gráfico é bem melhor, é otimizado. Não o processamento gráfico em si, mas como você vê. Porque, sei que não é assunto daqui, mas já que eu puxei para esse lado, não adianta você ter uma placa de vídeo top se o seu monitor é uma porcaria. Tá?
Sim. Porque a placa de vídeo ele vai processar toda uma performance muito boa de construção gráfica, mas se é um monitor antigo, que não tem a capacidade de transmitir aquela iluminação específica, aquela cor específica, não adianta, porque não vai aparecer para você. Né? Então, desktop, de maneira geral, ele é um conjunto de coisas. O smartphone é mais fácil porque ele já vem pronto, né? Igual o console. Sim. Né? Você paga caro no console porque ele vai durar em alta performance pelo menos ali 2 anos. Pelo menos 2 anos você roda, todo jogo que lançar vai funcionar no seu console. Por isso que o console é tão caro. Né? E aí é mais assim, o que você gosta mais. Eu não sou muito fã de console, nunca fui. Tá? Eu também. Mas para O quem console que gosta, o senhor fala é o que, professor? o videogame. PlayStation, Xbox. Tá. Então eu também estou embaixo no 60, mas eu enjoei de jogar. Não, é assim mesmo. A gente vai acostumar com o termo técnico assim no dia a dia, de tanto falar mesmo. Bem, Eu pego no celular mesmo. outro é o netbook, né? O netbook, algumas pessoas vão dizer que netbook não é uma classificação. Algumas pessoas não vão considerar. Eu considero porque ele já tem características, né? Tudo bem que ele está morrendo agora, né? Mas ele tem características próprias. Por exemplo, o netbook ele não passa de 10 polegadas. Esse é o tamanho padrão. No Brasil, o tamanho padrão é 10. Lá fora você encontra de 8, de 7 polegadas também. Nunca mais vi um notebook por aí. Os que eu vejo, a maioria é antigo. A maioria é da HP. Minha madrinha tem um notebook e um computador, um PC. Eu tenho um netbook da sempre Toshiba, mas é muito antigo, é o que eu falei. As que eu vejo, a maioria é antigo, mas em loja você ainda Ela encontra. se não me engano, acho que é da Samsung dela, eu acho. Samsung deve ser Vaio. Nunca ouvi falar, Não, Vaio da Sony. Nunca ouvi falar no netbook? É um notebook bem pequenininho. É com 10 polegadas, né? O tamanho de um tablet, um iPad. É muito a tela, pequeno. né? E você tem ali no netbook um desempenho baixíssimo. O processador geralmente é um processador Celeron, que o desempenho também é bizonho. Assim, os celulares têm processadores melhores do que o netbook. Mas porque a finalidade dele mesmo, pelo menos era, tá? Hoje em dia está em desuso, como eu falei, tem pouca gente produzindo ainda, mas era portabilidade. Então, se você estudava, você não queria andar com o caderno, você queria ir para a praça estudar, você queria levar para a faculdade, para a escola, você comprava um notebook. Né? Ele era bem portátil, cabia em qualquer bolsa. Tá? Hoje, o mercado que usava muito netbook está migrando para esse aqui, ó, que é um Chromebook. Tá? Qual a principal diferença imediata? O Chromebook vem com um sistema operacional que não é o Windows. Porque todo netbook, ou ele vinha com Windows, ou ele vinha com o Linux. Tá? Linux. Ou ele vinha com Linux. Um desses dois. A maioria o Windows. Tá? Dificilmente ele vinha realmente com Linux. Para encontrar era bem difícil, embora você pudesse instalar o Linux. Até você pode computador formatar. também, né, professor? Você pode Oi? formatar também. Tem essa opção. Até computador também, né? No computador é até mais normal vir com Linux, porque você não paga o sistema operacional, então ele vem mais barato. Eu mesmo faço isso. Quando eu compro meu computador, eu compro com Linux, porque aí eu tenho um desconto ali de 150, 200 reais, porque eu não estou pagando o Windows, né? E aí quando chega, eu vou em formato e coloco o Windows. Eu também faço Tem gente isso. que fala que o Windows 7 é melhor do que o 8. O 8 é uma porcaria. A gente vai O ter 8 uma não aula. presta. A gente vai ter uma aula Eu sobre não entendo, Windows. eu não entendo esse negócio de... A gente vai discutir isso. Mas o O Windows, 7, o 8 é uma vergonha. o 7 saiu do suporte, o 8 é uma vergonha e só sobrou o 10. Saiu ano passado, né? Não, saiu em janeiro. O Chromebook, ele vem com um sistema operacional muito parecido com o Android. Tá? A maioria dos aplicativos que funcionam em Android funcionam no Chromebook. Tá? Qual é a vantagem do Chromebook para o netbook? Primeiro, ele é mais leve. Segundo, o sistema operacional é muito mais barato do que você pagar a licença do Windows. Terceiro, os aplicativos que tem no Android é praticamente todos gratuitos. Então, você não tem
problemas de ter que comprar o pacote Office, o Word, tá? Você não precisa comprar nada disso, porque você tem o Google Documentos, você tem o Google Apresentações, então você tem tudo ali gratuitamente, tá? E uma coisa que é bem interessante no Chromebook, ele geralmente tem 10 polegadas também, tá, galera? Dificilmente você encontra outro. Aqui no Brasil tem pouquíssimos modelos, tá? Lá fora tem uma cacetada de modelo, uma cacetada. Tem, toda empresa tem. Para você ter ideia, desde a Samsung até a Huawei fazem Chromebooks, tá? E é muito comum estudante lá ter, Professor, faculdade. Oi. esse quando você fala, é tipo um notebook, mas ele é pequenininho, assim. A grande diferença, não, ele é o mesmo tamanho do notebook, a diferença é o sistema operacional. Ele não usa o Windows como sistema Porque lá no operacional. colégio que eu estudava, aí teve uma aula que deu um notebook, mas foi um notebook pequenininho, assim, que só funcionava, aí só pegava o Chrome, eu acho. Ele deve ser um Chromebook também. Para estudo, para escola. Tem um projeto do Google que ele faz aqui no Brasil também. Eu moro na Boca do Rio, né? Tem um colégio lá que participava desse projeto e eles levam mesmo tablets e uns netbooks menorzinhos. É o Imeja. É o Imeja. É o Imeja. Eu estudei lá no Imeja também. também. O IFBA também tá dando. Aí, O IFBA também outra tá parceria, dando. outra parceria. Eu estudei da primeira até a 8ª série no Imeja. Eu estudei da Imeja da primeira série até a 4ª. E depois eu me mudei lá de Salvador e vim pra Capaintinho, na hora de Freitas. Que não é nem tão longe da Boca do Rio, né? Minha tia mora, meus parentes moram tudo lá. Então, a principal diferença é o sistema operacional. Um Chromebook lá nos Estados Unidos, assim, um Chromebook nem ruim nem bom, aquele meio assim, é uns $100, tá? Não, $100 não. Assim, $100. Um meio você encontra Chromebooks de $40, 50, bem fuleirinho, mas um bonzinho é $100. Só que porque lá muita gente usa e aqui não, tá? Lá, o salário mínimo de uma pessoa é cerca de $2.400. Então, $100, o salário mínimo de um norte-americano é $2.400. Então, $100 para quem ganha 2.400 não dá 10%, dá 5%. Pouco menos que Quase 5%. nada. Se você compra um Chromebook aqui no Brasil, ele vai custar em torno de R$800. O nosso salário mínimo aqui é 1.100. Então, é praticamente 80% do meu salário. Então, por isso que aqui não é tão popular e as outras empresas não investem para lançar aqui os equipamentos, porque tem imposto, tem um monte de problema, tem muita chance de roubo, tem estrada que é toda ruim, você pode danificar equipamento no caminho. Tá? Então, assim... Sabe que não vai valer a pena. Não vale a pena. O fator risco é muito mais caro do que você conseguir vender. Lá, como é barato, vende tudo que é canto, né? E o Chromebook lá, nos Estados Unidos é quanto? Assim, Se aqui no Brasil é 800. Um bonzinho é $100. Se a gente fosse converter diretamente do real para o dólar hoje deve estar 5,50 por aí. Então seria R$550. Sairia. Mas tem Chromebook mesmo que tá lá no colégio. Tem imposto, tem um monte de coisa que vai aumentar o valor do produto, tá? E ele sobe mesmo, lá pra caça do cacete. É normal. Aí vem de lá pra cá, aí pode danificar o aparelho aí. É normal. Derrubado. O notebook, tratando de performance, ele é o melhor depois do PC, tá? Tratando de performance. Sim. Porque o notebook, ele é maior e espaço é muito importante para equipamento elétrico. Por quê? Porque você precisa. Que tinha notebook, eu sabia. Note, geralmente, ele tem 14 polegadas. Tem alguns que tem 13,6, mas não menos que isso. Tá? Eu tinha um que tinha 17. Geralmente, ele vai ter entre 14 e 17. Mas a maioria hoje virou um padrão, tá? É 14 polegadas. A maioria deve hoje ser é isso que mesmo. 14.
Aqueles gamers mais caros já tem um de 18. Já tem, polegadas, já por aí. tem. É 17,8, acho, um negócio assim, Sim, mas a sim. gente chama 18 mesmo. Sim. E assim, velho, tem uma premissa da termodinâmica que é o seguinte, né? Toda energia, ela vai se converter em calor. Toda energia. Por isso que quando alguém toma, sei lá, um raio cai em alguém, a pessoa queima, derrete o que ela tá, porque tudo isso, a energia, ela vai se dissipar em calor, tá? Ela vai se transformar em calor e o calor, ela se dissipa, né? Dissipar, qual é uma tradução boa para dissipar? É tipo, ela evapora, não sei se não é muito bem, mas O dissipar é calor tipo, se espalha. ele vai sair daquele corpo entenda com qualquer objeto, tá? Não se espalhar. E ele vai virar Se espalhar pelo corpo toda a espalhar. energia. No equipamento Calor. acontece a mesma coisa. Se você tem muito equipamento ali que precisa de energia para funcionar, essa energia ela vai gerar calor e esse calor ele precisa ser ventilado, ele precisa ser dissipado, né? Se você tem muito equipamento que precisa de energia, que vai transmitir calor muito coladinho no outro, a chance desse calor ele ficar ali no ambiente, ele demorar para se dissipar é grande. E isso vai influenciar na performance do seu equipamento, tá? Por isso Ele que baixa. quando ele vai baixar, Vai baixar o processamento para esfriar mais. Aí vai ele esfriar baixar. mais. Porque se ele não baixar, ele continuar esquentando, ele vai queimar uma hora. Pode queimar, pode estragar. Então não tem para onde correr, tá? Por mais que seja baixa a voltagem, uma placa-mãe trabalha com 12 volts. Então, assim, 12 volts é bem baixo, mas ainda assim é um Esquenta. monte... esquenta, tá? Não tem para onde correr. Então, Processador, assim, placa de vídeo, mais esquenta. porque ele tem um... Aí o Ele tem a processador não aguenta, não. Não aguenta. O processador, porque ele é o cérebro da máquina, então tudo precisa passar por ele. E a placa de vídeo, porque ela tem a GPU, ou a APU em português, né? Que é que Sim. vai fazer o processamento gráfico. Tá? Então, assim, precisa de muita energia passando lá. O notebook, ele, por ser maior, as peças dele são um pouquinho maiores, tá? E também o local onde eu posso fazer resfriamento também é maior. Tem uma placa-mãe maior, mais extensa. E já uma dica para quem quer um computador pensando em dar upgrade lá, sempre prefiro um gabinete, uma placa-mãe das maiores, da X, se não me engano é X570, X470. E gabinete grande. Nunca, a primeira coisa que o vendedor faz, e é porque eles desconhecem, não é má fé não. Quando você vai no Extra, no Preço, sei lá, essas lojas que não são especializadas, quando você vai comprar um computador, ele sempre vem com mais portátilzinho. Aquele gabinete, eu estou até com um gabinete que é bem pequenininho aqui. Aqueles pretinho, pequenininho, todo aqui fechado. eu vou mostrar para vocês. Eu estou com esse aqui. Esse aqui é pequenininho, tá? Não sei se dá para perceber, mas ele é bem pequenininho daqui da Dell. Tá? Isso aqui é um gabinete Office, tá? Gabinete Office eu quero pouco espaço mesmo, porque às vezes eu preciso de mais de um. Mas se for para desempenho alto, prefiro os gabinetes grandes, tá? Sempre. Professor, esses gabinetes que o senhor fala, o que é o PC? É porque A caixinha essa caixa, ela não é o PC de fato, né? A gente acostumou de chamar de PC, É o esqueleto do PC computador. gamer. Mas é onde vai estar o computador de fato. Onde as peças, né? o gabinete serve para proteger as peças. É para isso que o gabinete serve. Óbvio, quem é gamer vai servir também para meter uns LED, para ficar um negócio mais O meu é assim, cheio de LED. elegante. O meu, infelizmente, eu não tenho dinheiro para comprar aquelas memórias RAM que vem com LED. A minha não tem não, é muito caro. É caro pra Lá é cacete. caro pra caramba. Eu não sei se você viu, mas lançou uma fake. Que tipo assim, você que coloca ela no só tem slot, LED. Eu sei. Só tem LED, não tem até a nem fake nada. é cara. Até a fake Sim. é cara. Eu Então, vejo no vídeo dos caras, esse cheio de luz, é um negócio massa. eu Tem acho três que telas assim, ó, no meio, do lado, é massa. eu tenho o mouse RGB, o teclado RGB, tem LED no gabinete. O do PC de meu primo, até a cabeação de energia brilha.
Tem. O pior que tem. Tem cabo extensor que tem LED dentro. Aquilo ali é muito top. Eu ia comprar na AliExpress um monte de LED para colocar na minha TV, porque eu comprei uma TV para usar e botei na parede, né? Aí eu queria comprar, mas o dólar tá muito caro, velho. Por mais que seja barato, ainda assim. Até pra importação tá caro. Não vale a pena agora não. Deus me livre, quase R$100 o dólar. Bem, mas o notebook, então, ele funciona assim, ele não é recomendado para jogo, mas se você quer portabilidade e ainda quiser um desempenho bom, vai para o notebook. Tem linhas que são voltadas para jogo. A que eu mais vejo positivamente é a da Alienware, que é da Ace. Caramba, é da Ace ou da Dell? Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual? A Alienware. Alienware? Eu acho que é Acer, né? Ou é Dell? Agora, Dell. É Dell. É o pior que eu nem sei Você tá se eu falando do sei. monitor? Não, notebook. Ah, tá. Tem uma linha gamer. Esses notebook é caro, hein? Eita, o preço. Eles usam peça de computador, mas é muito Eles, caro. Bicho. e a ventilação dele é ótima. É tipo um muito ROG Phone. Eu não sei se vocês sabem, mas o ROG Phone vem com cooler, vem com ventiladorzinho também. Você coloca a parte de fora. Você coloca. Então, assim, isso é para jogo. Tá? Se você quer jogar, é isso. Mas se você fala, professor, eu consigo colocar um notebook na mesma potência de um PC gamer, de um desktop? Não. Não consigo, não. Só esses daí. Não, nem isso aí. Se eu pegar a mesma configuração e colocar aí... Não, se eu botar igualzinho, as mesmas peças, porque não é a mesma peça, porque a peça de... Algumas peças Notebook de é notebook, mais inferior. e a placa-mãe nunca é do mesmo tamanho. O próprio processador de notebook, eles são para economizar energia. Aí não é que nem um computador. Porque e ele fica, o processador ele fica muito estreito. É porque vocês nunca abriram o notebook. Mas quando vocês estiverem aqui, a gente dá um jeito de abrir um notebook. Tá? E vocês vão ver que realmente é difícil para você colocar. É uma coisa em cima da outra. Eu já vi um aberto. Já viu? Tem uns que é muito chato de abrir. Puta, tem uns muito parafuso embaixo do teclado, na parte de trás. O problema é esse, porque tem Eu já abri o meu também. Tem uns que você tem que tirar o teclado antes de tirar a placa. Senão você não consegue tirar a placa. Negócio chato. E às vezes você quebra a trava. É tão complicado assim. Eu já tive dor de cabeça já. Eu já abri alguns, porque tipo, os que eu tive eu já abri. O de meus primos, quando precisava dar manutenção, quando precisava mudar as coisas, eu abria. E assim, às vezes eu já fiz cagada já, porque tem uns que é meio... Hoje em dia não, os modelos estão saindo até facilitando a nossa vida. Hoje em dia... Mas os mais antigos, tem um que eu acabei com o cabo flat. Porque vocês não sabem. Acho que alguém sabe o que é cabo flat, um cabo fininho. É um bem fininho que fica entre os componentes. Ele saía do teclado e descia para o outro lado da placa-mãe e encaixava numa trava. Você rasgou ele? Não, mas não tem a trava da cabeça do cabo flat. Eu danifiquei aquilo. Aí eu tive que improvisar para travar ele. Ele não tem aula, não? Bem, vamos lá. Esse aí você já ouviu falar? All-in-One? É o computador no monitor. É o computador que fica tudo no monitor. E aí, a gente já discutiu, acabou de discutir, né? Qual o problema de eu ter tudo no monitor? Que tem pouco espaço para ventilação. E ainda tem a temperatura da própria monitor. Sim. Porque, eu não sei se vocês já viram, mas quando você deixa o monitor muito tempo ligado, ou até mesmo televisão, você vai ver que esquenta. Porque é luz, né? É luz. Que nem o celular, a mesma coisa do celular também. Esquenta e fica mexendo o celular demais. Dependendo do celular. Desliga. Desliga. Geralmente o celular nem desliga por causa da temperatura. A memória é por causa da memória RAM. A não ser que realmente você chega a um nível de estar usando com ele na tomada, né? Aí esquenta muito. Aí é sabe. A chance de você danificar ele é muito grande, inclusive. O All-in-One, ele é interessante porque geralmente é mouse sem fio, teclado sem fio, você só tem um fio que é da energia. Então, é top para você botar no escritório, para você botar na sala. Geralmente o monitor, ele é bonito, porra. Tem uns que são top ele demais. Ele é só o monitor e o cabo de trás, que dá nem pra ver. É muito top. Para você botar, tipo, você quer usar na sala. Você não quer botar no quarto, você quer botar na sua sala.
Pô, fica Eu já vi top. um desse em algum lugar, eu não lembro onde. E geralmente ele é 17 polegadas. Eu nunca ouvi 17 ou falar. 20. Nunca ouviu falar no algum? Eu já vi Eu em nunca algum ouvi lugar, A falar. mas Mac, tem um Já vi monte da da Apple. Mac. O da Apple é o iMac. Sim. Deixa eu ver se eu Só que encontro aquele lá é iMac aqui. caro. Nunca mais vi um iMac. Aquele lá é caro. iMac. Um amigo que Eu pagou acho que 12 nem tem no mil. Brasil. Acho que não tem no Brasil, não. Acho que Ave tem... Maria. vai ter que comprar placa daqui que chegue. Aqui, ó. Pô, é muito bonito, só que esse É negócio é lindo. muito caro. E tem um Ele é lindo, teclado. O Tem um teclado dele teclado como que é. é infravermelho, que você nem tem nada. É uma luzinha, você É, já bota. vi. Já viu? Você coloca tipo um Já. webcam travado no monitor e ele reflete um teclado e luz. Já vi. Eu já vi o mouse, eu já mexi no mouse desse iMac que ele não tinha botão. Era tipo, você só tocava no mouse e ele funcionava, como se fosse um touch É de tipo um notebook. touchscreen, né? É, Ah, no esse aí mouse eu da nunca Apple. vi, não. Esse aí eu nunca vi, não. É aquele mouse ali, ó, que também não tem botão. Ele é só um Esse negócio mouse liso. O teclado dele parece que é bem fininho, parece um papel. É, eu já fino. mexi em um, eu já mexi, é bem fininho. Agora, o All-in-One, e aí o nome é interessante, né? Tudo em um. Parece nome de hambúrguer. É tudo Aqui, japonês. Tem um. o All-in-One é bem interessante, tá demorando para carregar. Mas, assim, ele é voltado para escritório, ele também não tem desempenho alto, tá? Não espere. Para você encontrar, ele usa as mesmas peças que é para o notebook, então para dar upgrade é complicado. Pra abrir isso daí Esse também. aqui eu já vi, eu já vi, tem um colega meu que tinha, Esse daí é bonito. ali novo. Ele é bem fininho, né? Não, É. não, a parte de trás não é tão fina, não. É porque tem uns que não tá carregando. Tá vendo que tem um quadradão aqui atrás? É aí que fica as Essa peças. daí que é a parte do processador, placa-mãe, essas paradas. Fica tudo aqui, ó. Para dar manutenção disso é muito ruim, velho. Então, assim, ele é lindo. Se você tiver no escritório, um negócio assim, para deixar. Fica bem mais bonito. Mas se você estiver pensando em, tipo, editar vídeo, que você precisa de Muito desempenho. processamento gráfico de memória é absurdo, né? Se precisar para jogo pesado, um Cyberpunk 2077, que eu tô hypado aquilo lá pra cacete. é muito caro, é muito melhor difícil não. rodar aquilo. É muito difícil rodar aquilo. Velho, saiu ontem o acesso antecipado do Baldur's Gate 3. Não sei se vocês conhecem Baldur's Gate. Eu sou RPGista. Não. Eu jogo RPG de mesa já tem muito tempo. Eu mestro até para ter uns grupos de aluno aqui da cidade que eu tenho, dia de sábado. Tem um grupo de professor. E assim, Baldur's Gate é um RPG renomado. Para quem vem de RPG de D&D, de Dungeons & Dragons, é renomado. E eu já joguei os anteriores. E o 3 está muito bom. Eu sou do FPS, do Warzone. Você é do Warzone? Quem joga Warzone é meu irmão. Meu irmão joga. Jogo de RPG é aquele que é igual LOL, professor? É tipo... Não. LOL não é RPG, não. O pessoal fica dizendo que LOL é RPG. Eu sou jogador de LOL. Tem 10 anos já que eu jogo LOL. Mas LOL não é RPG. Eu tava jogando aqui que LOL é MOBA, né? Liga. É MOBA. Liga, que o nome do jogo é Liga. League of Não é Legends. massa, velho. É porque assim, É pelo celular. no modo de jogos, vocês vão discutir melhor que Legend, isso. sei lá, Mobile alguma coisa assim. Legends. Mobile Legends. Mobile Legends. Também tem a Arena of Valor. Arena of Valor. Esse eu já Eu só joguei. tava jogando mesmo por causa do Free Fire, pra ganhar essa skin no Free Fire. Tava Eu bom também. esse jogo. Meu Deus, pare Por pega isso. direito. Eu não... Assim, lá no modo de jogos vocês vão discutir isso, mas o problema é que, assim, em todos os jogos hoje tem elemento de RPG. Todos os jogos. Né? RPG é o que significa o que mesmo, professor? Roleplay game. É jogo de interpretação e personagem. Só que o RPG introduz, por exemplo, passar de nível, ganhar nova habilidade, upar, tudo Pegar isso. itens. Pegar item novo, né, que a gente chama de loot. Lutear. Lutear os itens. Tudo isso vem de RPG de mesa. Farmar. Então, os outros jogos começaram a implementar uma coisa ou outra de RPG, né? Então, História. Free Fire também é quase um jogo de RPG, né? Não. Faz isso não, pô. Não. RPG Mas- é farmar, catar madeira, catar RPG material. você tem que ter interpretação de personagem. Se não tiver, já não é RPG, morreu, tá? Mas tem GTA é quase um elementos de RPG, RPG. né? E tem o GTA que é versão mais pro roleplay game mesmo, que é o... Acho que é GTA Online.
Não É o vou cinco. lembrar. É MTA, eu acho que é o nome. Eu não entendo muito GTA. Mano. Eu também não. RP. Eu sou mais FPS. Quê? Eu sou mais do FPS. PRP? O que é isso? Eu não sei. GTA Que é RP. roleplay, você tipo segue a vida real. É, você tem Ah, uma então casa, você trabalha. Então é. É isso daí. Se tem Eu não sei por quê, interpretação. eu gosto mais de jogar jogo de tiro. Não vou mentir. GTA ficou gratuito uns tempos aí também. Jogo de tiro é o que a gente chama de Bota, jogo skirmish, né? De Ele FPS. ele tem começo, bota meio e PB. fim dentro de uma partida ali. É o que a gente chama de skirmish. É o que é qualquer survival, qualquer jogo de Battle Royale. royale é skirmish, né? Você É, essa termina e RPG não, você tem uma história que você vai pode construindo, ser, pode continuar. evoluindo, background. Bem, É, mas então, não é aula. eu tenho um jogo desse aqui no Xbox aqui, mas não jogo não, sei lá. É legalzinho, mas o negócio mais é tiro mesmo. Bem, vamos voltar aqui, né? Que a gente começou a entrar em jogo. É, vamos lá, vamos falar desktop, né? Agora sim. Vamos falar desktop. Queria ter um desktop desse, mas não tenho. Isso aí é Eu só também, imagem. né? Meu desktop é vagabundo. Tá? Só o gabinete é um rim. Aumenta a tela do. Tem gente que pequena monta tela aqui. completamente do AliExpress. Tela pequena? Não, tá o mesmo tamanho aqui. Pra mim tá bom. Não, Aqui. tá tipo cortando no meio, assim, tá parecendo a Porque parte você tá do com a webcam PC. dele ligada? Se você botar de lado fica melhor. Então não tá indo não. Deve ser bug, então, velho. Porque aqui, pra mim, Essa, Pra mim tá de boa tá também. mostrando essa full. só tá parecendo uma introdução e o IT embaixo. Só. Introdução. Pra mim também tá Pronto, assim. voltou. Pra mim tá Voltou. mostrando normal. Tem que Ah, dar, deve tem ter que dar dois sido toques bug. na tela. Não, tem que dar dois toques na tela que ele volta normal. É Ah, tipo, foi tipo tranquilo. um zoom assim, ó. Aí voltou. Ah, Já, pronto. Ó, a gente vai falar de umas peças antes de eu encerrar aqui, e aí depois, é porque a gente saiu em uma outra conversa, mas a gente termina esse assunto na próxima aula e fala do próximo assunto, da próxima aula, que é software, um assunto até mais breve. Bem, vamos falar sobre peças. Primeira peça, HD. Alguém sabe me dizer o que é? É memória. Hard disk. É onde você vai alocar todos os seus arquivos, todas as coisas que você tem. Eu estou usando o HD, mas existem vários tipos de memória interna, tá, galera? SSD, pendrive. São alguns NVMe. Tem, Tá ali. tem alguns tipos de SSD, inclusive. Tem um que é mais... O mais rápido hoje do mercado é o mais absurdamente caro, tá? NVMe, 5.000 GB por segundo. Mas, assim, provavelmente Muito caro. você não vai pagar isso. Isso é valor de É muito caro. de um equipamento todo. É tipo processador. Isso daí é pra quem trabalha com um arquivo muito grande. É tipo processador. Se queimar, Sim. você tem um i7, um i9, queimou, você vai ter que praticamente tirar o valor do equipamento novo para comprar. Tá? Sim, sim. É muito caro. O HD o que? Armazena o que, professor? Todo tipo de arquivo, tudo que você salva de maneira Ele armazena permanente. a memória. É a memória do Não, computador tudo. HD. Não, tudo. ele não armazena a memória porque ele é a memória. Ele é como, quer ver? Pense no seu cérebro, né? Tudo que você lembra de sua infância, do que ocorreu, do que você estudou, é como se tivesse em sua memória interna. Ele está do lado do cérebro, que é a memória fixa, né? Que você fica permanente com aquela informação. É como se fosse o HD ou a memória interna, né? No celular, a memória interna não é tão importante. Aí você vai falar, professor, claro que eu quero ter uma cacetada de coisa. Tudo bem, aí é opcional. Mas no desempenho da máquina, influencia muito pouco. Primeiro que o tipo de memória de celular, a maioria hoje, já é de última geração, já é a última tecnologia, tá? E você ainda pode incluir SSD, que hoje em dia é até barato. Tá? Então, Hoje em dia acho que até vale mais a pena. eu também acho. Dependendo. Tem celular que o vendedor vai empurrar para vocês e dizer, mas aqui tem 128 GB de memória interna. Dane-se, você não precisa disso. A maioria vai ficar no drive e o que você vai precisar Tem o drive. para jogo e aplicativo. Né? Porque música, foto, vídeo, a maioria você salva no nuvem. Né? O Google lhe dá 15 GB. 15 ou 10 GB? É 15. O iCloud lhe dá 5, né? 5 é 10.
Tem uns que dão menos. O iCloud Dá dá menos. dá 2 Dá bem GB menos. diário. Tem o Dropbox também. O Dropbox, que é mais antigo ainda, né? É bem antigão o Dropbox. O da Samsung, ele dá 2 GB diários pra poder guardar. Conhecido pra passar na loja. Aí eu vou guardar. Beleza. Então, assim, se você quer economizar e você pergunta para o professor, se eu fosse comprar um celular, quanto que eu ia querer? Rapaz, na minha humilde opinião, 32 GB já tá bom. Agora, Meu celular é lembrando... 64, mas já tá quase cheio já. Tanta coisa que tem. Mas aí é porque você não limpa, né? Manutenção Vai muito da mesmo. pessoa. Não, porque eu não consigo passar. Eu queria passar ele pro drive, pô, fazer que passa as folhas pro drive, que o celular fica. Aí tem que ter tempo, já que você tá quase tudo cheio. Assim, se você tiver Wi-Fi, velho, se não for 4G, você consegue fazer isso rápido. O negócio é meu celular mesmo, é só foto mesmo. Só tem mais foto. Não, mas foto já salva automático no Google Fotos. Você se pode arrumar apagar. lá, já Mas salva. pelo menos não tá aparecendo. Então Mas você tem que tirou as configurar. configurações. Porque Tem que assim, configurar. ele já vem automático. Toda foto que você tira Pra fazer o na backup. sua câmera, ele dá backup quando está em Wi-Fi. É automático. Wi-Fi, né? Não é 4G, não. Wi-Fi ele fica automático para subir. O que não salva, aí deve ser as fotos, as pilantragens que você pega aí no WhatsApp, né? Isso aí você tem que dar, você tem que subir, né? Os nudes aí você tem que subir lá pro cara. Eita. Eita, porra. Não recomendo que salve essas coisas, porque existe crime de quem compartilha esse tipo de coisa. Já existe uma lei que determina. Se você compartilha uma foto íntima de outra pessoa, a pessoa pode lhe processar. Denunciar. O nome da lei é Lei Carolina Dickmann. Tem até nome na lei. Tem, porque a lei, toda lei tem nome, a maioria, porque, tipo, Lei Maria da Penha, a lei tem um nome, mas porque esse nome é tipo um batismo, mas tem o códigozinho dela, a numeração dela, tá? Não, professor, só queria passar pro drive só, era as fotos, vídeos, essas coisas só. Eu tô ligado. Mas, assim, eu uso um de 16. 16 é pouco, mas eu consigo usar. Tá? Eu tenho algum jogo ou outro, tem um aplicativo que eu uso aqui. Então, assim, é mais a gente ter... E lembrar também, que é uma coisa que vocês nunca fazem, o Instagram e o Facebook, eles ocupam a memória, e o Chrome ocupam a memória absurda. Memória de cache. Memória de cache. E essa memória Mano, de cache... tava 2 GB gastando. É absurdo. Eu vou na assim, configuração, eu apago, aí tem que conectar de novo o seu Facebook. Não, mas aí você está limpando os dados. Não, só o cachê não precisa não, só quando você limpa os dados. Você tem que limpar só o cache. Pior é todo dia, bom dia no WhatsApp. Mas o meu é bloqueado. O meu é bloqueado. Bloque. Eu preciso baixar. Eu deixo bloqueado o meu WhatsApp. Se não, vê Maria. Às vezes você abre... Eu bloqueei, na verdade, porque eu estava no grupo que o pessoal começou a mandar foto, tipo, o pessoal perdendo o dedo, não sei o quê. Eu não gosto de ver essas coisas. Aí eu falei, mas agora tem como desativar. Tem, é só desativar a visibilidade. Tem como desativar. Mas eu como uso GB, eu chego na configuração, boto pra carregar, não boto pra carregar, só boto pra carregar se eu só apertar. Você usa GB, você é um pilantra. Eu tô falando que eu falei com a pessoa certa. É um pilantra. Tenha consciência que se você usa GB, você é pilantra. É bom, você é criminoso. Não é bom não. Porque ninguém vê. É bom porque ninguém vê que você tá online. Ninguém vai encher seu saco. Não, mas aí tem como bloquear. E a pessoa pensar que você não viu. Calma, você pode bloquear isso. Você pode bloquear normal. Deixa esse caô. Você tá se melando mais ainda na merda. Aí a pessoa, não, professor, olha, a pessoa manda mensagem pro senhor vai ver, deixa o senhor curioso e apaga, o senhor vai querer ver, ela não vai querer mandar. Já no GB não, o GB apaga, aí o cara vê o que foi que apagou. Eu não fico curioso, não. Se não apagou é porque não dá pra me ver, bola pra frente. Você tá querendo pilantrar, para de conversa. Vamos próximo, memória RAM. Todo mundo usa GB. Memória RAM. Serve pra que a memória RAM? Armazenar os dados para ir pro processador mais rápido. É um tipo de armazenamento que é temporário. Sim.
ele vai contribuir para o processamento do meu processador, né? Porque ele vai ter um acesso mais rápido. Já faço analogia e recomendo. Essa analogia foi inspiração no vídeo do Coisa de Nerd, tá? Eu vi do MW Informática, você conhece ele? Eu já vi alguns vídeos, mas não sobre isso. Ele fala da memória RAM, que é como se fosse uma prateleira do HD. Ele pega do HD, coloca ali mais perto do processador para quando você precisar usar ir mais rápido. Bem, foi essa analogia que o Coisa de Nerd fez também, tá? Ah. Mas aí eu não sei qual foi a data do vídeo, então não tenho nem como estipular quem pegou de quem. Eu sei que esse do Coisa de Nerd já deve ter quase 2 anos. Tem muito tempo mesmo. Foi quando eu peguei a primeira turma aqui de manutenção, isso tem muito tempo. Eu já tô Hoje nerd eles mexem bastante o computador, né? Ele fala um pouco de tudo, mas assim... A memória RAM, sabe para que, meu professor? A memória RAM é o armazenamento temporário. Tipo assim, ó, vou fazer uma analogia aqui rápida para ver se a gente compreende legal. Vamos supor que eu seja o CPU. O CPU, como vocês conhecem, o processador. Na verdade, o CPU, o processador é o CPU. É a unidade central de processamento da máquina. Mas eu sou o processador, tá? E aí, eu preciso usar um equipamento específico. Sei lá, eu não tenho um grampeador aqui e eu estou precisando. Se eu estou precisando, eu vou precisar ir lá no almoxarifado. Como o almoxarifado é onde eu guardo as coisas, teoricamente, o almoxarifado é meu HD, é minha memória interna. Então, eu vou ter que sair, levantar aqui, abrir a porta, pegar o corredor, ir no almoxarifado, pegar o grampeador, voltar pelo corredor, abrir a porta, sentar e usar meu grampeador. Então, olha o caminho todo que eu tenho, né? E como lá é onde eu preciso guardar as coisas, eu preciso, depois de usar, pegar ele, pegar o corredor, ir no almoxarifado, guardar e voltar. De novo. Então, assim, eu sempre tenho um caminho muito extenso para fazer uma ação muito simples. O que é que a pessoa que criou o computador pensou? Bem, eu tenho um tipo de memória que é bem mais rápido. Bem mais rápido. Só que ela tem alguns probleminhas para armazenar em quantidade. Tá? Só que isso vocês vão ver lá em manutenção e configuração. Ele aí criou a memória RAM, que é a Random Aleatory Memory, né? Memória aleatória. É aleatória porque tem muita coisa passando por ela ao mesmo tempo e depende da necessidade da máquina ou do usuário. Né? Essa memória RAM é como se fosse uma prateleira. Então, quando eu vou lá no almoxarifado pela primeira vez e venho para usar meu grampeador, ele entende que eu estou usando o grampeador. Então, o que é que eu faço? Em vez de eu voltar para guardar lá, eu boto na prateleira que está do meu lado. Então, a memória RAM é onde eu guardo alguns itens para acesso rápido. Para mim pegar aqui, ó, já usar, já coloco lá de novo, já vou fazer uma outra coisa, pego. Então, a prateleira é a minha memória RAM. Então, quando eu vou usar um programa, um arquivo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando eu vou usar uma memória ou um arquivo, tá? Ele vai pegar do meu HD e vai jogar da memória RAM. Por isso que o celular trava. Quando você tem pouca memória RAM e você abre um monte de aplicativo, aqueles aplicativos estão rodando ali na sua memória RAM. Os arquivos estão na memória RAM. Se você enche sua memória RAM e tenta abrir mais alguma coisa, ele precisa fazer o que a gente chama de despejo de memória, que é tirar alguma coisa para colocar uma outra. Só que às vezes ele não consegue fazer isso, porque ele não tem autorização para tirar o que bem entender. Né? Então, quando você vai tentar, sei lá, você está com o Free Fire, com o Facebook e o Insta aberto. Né? Você está jogando Free Fire aqui e você tem outros 2 aplicativos que estão ali aberto em segundo plano. Que é aquele botãozinho do celular que aparece em várias janelas. Tá? Tudo aquilo está na memória RAM. Quando você vai tentar abrir um aplicativo novo e você não tem memória RAM para alocar os dados necessários, ele trava e reinicia. Sim. Para o quê? Para limpar novamente tudo que está na memória RAM. Então, o que está na memória interna, mesmo que falte energia, que reinicie, está salvo. O que está na memória RAM, não. Tá? Isso serve mais de analogia para o computador. Porque, por exemplo, quando você abre um arquivo no documento, no Word, e você começa a fazer ali, e não salvou ainda, aquilo está na sua memória RAM.
Se o computador desligar, alguém reiniciar, você perde tudo que você está fazendo, porque você não salvou ainda. Agora, Acontece muito no Photoshop. o Corel não acontece isso porque o Corel faz um arquivo em redundância. Você pode até perder, mas você não perde tudo, porque o Corel sempre faz uma cópia, né, enquanto você está trabalhando. Tá? Mas acontece, isso vai ocorrer. O Word, o Office já tem esse tipo de tecnologia já, tá? de salvar, assim, mas não fica perfeito, né? Porque ele tem um delay entre as coisas que ele salva. Ele não salva tipo em nuvem, que é automático, né? Beleza? Bem, para a gente finalizar, eu vou fazer a chamada. Processador. O processador nada mais é do que o cérebro da máquina, né? O cérebro da máquina... é porque uma hora é rapidinho mesmo. O processador, ele é como se fosse o cérebro mesmo. Tá? Nosso cérebro funciona com sinapse nervosa, né? Também é eletricidade, né? Não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro funciona com eletricidade. Tá? Uma sinapse é quando um neurônio faz uma ligação com o outro, né? Ele passa informação elétrica de um para o outro. O processador vai fazer a mesma coisa, tá? As sinapses da máquina... Então, o processador, ele processa tudo que tem. Ele é o principal responsável pela velocidade do computador. Todo mundo acha que é a memória RAM. Eu não sei por qual motivo, mas todo Eu mundo também acha não que é a sei memória por quê. né? Mas a memória RAM, ela contribui para o processamento. E aí vocês vão ter essa discussão de manutenção que é mais complicada. A gente vai falar sobre L1, L2, L3, memória de cache, memória ROM, enfim. Não é discussão aqui, mas o processador, ele é o principal. Então, quando você vai comprar um celular, é mais importante ter muita memória RAM do que eu olhar o processador, não. É mais importante eu olhar o processador. Tá? Geralmente você tem a Snapdragon, você tem a Qualcomm, não, Qualcomm é da Snapdragon, você tem tem uma Cookie, tem a MediaTek, porra, tem uma... Eu esqueci dessa daí que é com Q também. A mais conhecida acho que é a Snapdragon mesmo. Foi o primeiro octa-core que saiu, foi dessa aí, eu não lembro agora. Mas a mais top hoje é a Snapdragon. Tá? Tudo bem que tem vários modelos, aí você tem que ver qual é o modelo mais atual, a versão, né? Tem o modelo X também, que é o melhor. O mais top hoje é a Snapdragon. Então, processador, se você está pensando em jogar no celular, o processador é mais importante que a memória RAM. Mas você não deve ignorar a memória RAM. Memória RAM hoje, para você pegar, você tem que ter... O ideal é 3 GB. O ideal não é o melhor, tá, galera? O melhor é quanto mais, melhor. Mas o ideal é você pegar pelo menos por 3 GB. 2 GB é muito pouco hoje, porque o sistema operacional Android, esse último, está consumindo uma memória interna alta. Ele está consumindo cerca de 10 a 12 GB, se eu não me engano, de memória interna. E de memória RAM, ele consome também uma boa parte, quase 1 GB de memória RAM. Tá? Então, se você pega com 2 GB, a metade fica só para rodar o celular no automático. Então, não sai muito, tá? Por isso que eu tô querendo trocar o meu de 32 o processador... O processador também tem o negócio dos núcleos e threads, né? Quanto mais tarefas você consegue deixar aberto. Inclusive, tem um jeito específico de você colocar as frentes de memória, se você vai trabalhar com 2 canais. Com Dual channel, single channel. Tudo isso é importante. E a placa-mãe. Se o processador é o cérebro, a placa-mãe é o coração. Tá? Toda a energia vai passar pelas trilhas da placa. É ela que vai fazer a comunicação entre os hardwares, os equipamentos de hardware. Tá? Então, a placa-mãe tem uma importância muito grande também. Muita gente menospreza também a placa-mãe, acha que não, é só para encaixar as coisinhas, mas não, tá? Ela também bem complicado. Tem que prestar atenção, porque você pode conectar um AMD numa placa-mãe Intel, se você não souber diferenciar o socket. Mas assim, eu até acho mais difícil isso, né? Porque geralmente ele já mostra o tipo de encaixe no nome da placa-mãe. A não ser que a pessoa nem olhe, né? A pessoa só veja a placa-mãe com LED e compra. E tem outras coisas também que é interessante, que tudo bem que eles mudaram. É uma discussão muito grande. Vamos fazer a chamada? Eu tinha uma atividade para postar, eu não vou dar a atividade. Façam a atividade do módulo, tá? De vocês. E na próxima aula vocês vão ter 2 atividades, porque eu preciso terminar, que eu não falei sobre periféricos. Que atividade, professor? No módulo de vocês tem, tá? Na página 11, se eu não me engano. É a primeira? 11? Eu acho que é na página 11. É porque de cabeça... assim, o que você aprendeu hoje?
Eu vou olhar e mando no grupo, tá? Porque de cabeça eu não lembro mesmo. Ah, é uma que você tem que preencher o nome da... Eu acho que é isso. É da página 9, então. Porque tá lá, tem o mouse, teclado, webcam, monitor, impressora... Eu vou olhar aqui e confirmo com vocês. Façam essa e na próxima vocês vão ter duas. Vão ter uma que eu sempre mando, que é uma avaliação com 10 questões sobre o assunto, e vai ter uma segunda que é sobre o assunto do próxima aula. Mas você vai mandar via WhatsApp? Vou dizer a página lá pelo WhatsApp. A atividade que eu passo? Não, é sala de aula. Eu mando o link para vocês. Eu mando o link para vocês entrarem na sala de aula. João Marcelo, tá aí? Valeu. Guilherme Pereira. Eu. Rafael Mota. Eu. Valeu. Gabriel Andrade. Eu. Valeu. Caio Daniel. Eu. Maria Luísa. Rapaz, cada tela do professor. Eu. Rapaz, dá uma travada aqui agora. Gabriel Vieira. Gabriel Vieira, tá aí? Repetir o nome de Luiz. Aqui, professor, que bugou aqui o celular. Valeu. Cauã. Cauã tá aí. Valeu. Alana. Alana tá aí? Alana, acho que não. Bruna. Também não. Bruna não? Vanda Nilson. Presente. Aqui, ó. Valeu. Michele. Michele. Vou ficar tudo calado. Ninguém dialoga. Isabelle. Isabelle. Acho que ela tá aí. Né? Acho que ela tá aí. Levi. Eu. Leonardo. Eu. Alguém eu não chamei? A senhora não chamou, não. Quem? Fala aí o nome, porque pela voz... Ludmila. Ludmila? Fala aí, manda no chat seu nome completo aí, Lud. Professor, tem gente aqui que falou que tá no grupo, que não tá no grupo no WhatsApp, não. Não tem como. Quem entrou na sala, como? Macumba? Isso que eu não entendi agora. Cyberpunk 2077. Aí a pessoa hackeou o WhatsApp. Pra entrar na sala e ver a aula de graça. Cara, é hack. Aí é hack. E é hack e não é de distante. Não precisa nem fazer curso. Eu não entendi nada que eu falei. Vocês estão no grupo do WhatsApp. O cara fala, não. Não entendi mais nada, não. Ludmila de Santana Monteiro. O professor não tá confirmado aí, né, Gabriel Andrade? Gabriel? Que na hora bugou ali. Ludmila. Galera, é o seguinte. Vai dar 3 horas. Conseguiu, professor? Coloquei. Galera, é o seguinte. Conseguiu, professor? Já coloquei. Conseguiu. Vai, professor. Valeu aí, tá? A aula foi bem legal, a turma é muito boa. Professor também, gente boa pra porra. Vou mandar 2 coisas no grupo daqui a pouco. Vou mandar o link, tá? Para vocês entrarem no sala de aula, que é por onde eu vou mandar as atividades. E vou dizer qual é a página do módulo certinho que vocês precisam fazer. Beleza? Beijo no coração de vocês. Se forem jogar LOL, podem me chamar que eu jogo. Free Fire, eu não gosto de jogo de celular. Boa pro FF, professor. Free Fire eu não gosto não, porque eu não gosto de jogo de celular, não. Chama o professor para emulador, professor. O meu parece que trava. O meu trava, pai. Aí você tem uma carroça, porque se não roda o gráfico do Free Fire, é horrível. Eu só queria aprender a jogar no emulador mesmo, pra ver como era. Mas ladrão, professor. A gente faz campeonato aqui, tudo ladrão. Quando terminar a pandemia aí, vai voltar os campeonatos, a gente faz aqui dia final de semana. De quê? Campeonato Free Fire pelo emulador.
Não vai ter aula presencial, não, né? Só capa. Comigo não tem aula presencial. As 5 aulas que a gente vai ter aqui nesse módulo inicial, Vai ser não toda tem. sexta-feira? Toda sexta-feira, 1 hora, é só online. Agora, Poxa, o moça falou. módulo vai ter aula presencial, sim. Você Basta falou falar que com o era seu 2 vezes na semana. Não, o profissionalizante. Profissionalizante, é o outro. Como é que É isso que eu tô falando aqui. É isso que eu tô falando. Eita, poxa. Que falou que são 2 dias na semana. Não, aí é o ITIC. Aí é o ITIC, é o modo profissionalizante, que é 2 vezes E na começa semana. quando? O coordenador manda para vocês quando vai começar. Ele faz um grupo e manda É isso que eu quero saber, professor, porque falou que é 2 dias na semana, é isso que eu tô em dúvida, porque eu não sei qual são os meus dias. Comigo, Só sei que é que o eu tô aqui módulo sem inicial. na sexta. Não, mas vai ter outro. Que é só 1 vez na semana. Vai ter outro. Toda sexta-feira 1 hora no professor. Vai ter outro. Podem ficar tranquilos que tem um outro módulo que aí a turma é bem maior, se não me engano, são 40 alunos. Esse outro módulo é 2 vezes na semana, tá? Mas aí o coordenador ainda vai fazer o grupo, dizer qual é a data que vai começar e colocar vocês no grupo. Podem ficar tranquilos. Eu entendi agora. Beleza? Vou voltar pro colégio. Aí o senhor que vai falar quando vai começar, né? Não. O coordenador que vai falar. O coordenador que dá a primeira aula e ele diz que vai ser o professor. Aqui a gente tem 4 professores, né? Tem eu, Alex, Douglas e Adriel. Pode ser qualquer um dos 4. Depende de qual horário ele vai colocar, se a gente vai estar livre. Eu agora tenho que sair, que eu vou dar aula de design gráfico. Então ainda vai começar. Vai lá, professor. Então ainda vai começar os 2 dias na semana, não é isso? Entendi. Ainda vai rolar. Vai dizer o coordenador. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, professor.